Até o profeta Isaías também, se referindo lá ao profeta Ananias, né? Ele diz, olha, vai morrer, não vai continuar a sua vida porque você pregou rebelião contra Deus, né? Então, nós percebemos aqui uma série de exortações, uma série de versículos nos mostrando o risco da pessoa estar envolvida nessa questão de rebelião. E quando chegamos em Romanos, no capítulo 13, nós percebemos que a própria palavra de Deus nos coloca nessa sujeição às autoridades. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, né? Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Ou seja, nós devemos orar pelas nossas autoridades, pelos presidentes, os ministros, né, os chefes de Estado, presidente da República, no caso, pelos delegados, né, as pessoas investidas de autoridade, seja autoridade política, seja autoridade civil, seja autoridade eclesiástica, nós devemos estar orando pelas nossas autoridades, porque não há autoridade que não é constituída por Deus. E aqui nesse capítulo 13 de Romanos, chega a dizer que não é por menos que a autoridade traz a espada contra aqueles que se rebelam, aqueles que se levantam contra a ordem, né? E quando ele traz a espada, ele está dizendo pena de morte mesmo, pena capital, eliminar do meio aqueles que não andam segundo a ordem que o governo estabelece, que as organizações estabelecem. E aí nós precisamos tomar muito cuidado com essa questão da rebelião, porque há pessoas que vão sempre nos convidar a estarmos nos levantando contra uma autoridade, a estarmos nos levantando contra um sistema, e tudo isso precisa ser muito medido, precisa ser colocado na presença de Deus e buscar qual a direção de Deus para o fato, né? E dentro de uma questão conclusiva, nós queremos ler o que está escrito na carta aos Colossenses, no capítulo 2, versículos 8 ao 23, que diz: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é a cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, a que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros,
pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens? Pois que todas essas coisas com o uso se destrói. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e falsa humildade e rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. O que percebemos aqui é que muitas vezes nós somos convidados, somos tentados, assediados a estarmos valorizando preceitos humanos, doutrinas humanas, doutrinas denominacionais, que muitas vezes não têm sentido, não têm valor algum. E nós precisamos ter em nós é Cristo, porque nele está consumado todas as coisas. Ele morreu, ele entregou a sua vida, ele nos resgatou de maneira que o milagre da justificação eliminou todas as nossas transgressões. E assim, as pessoas muitas vezes elas querem nos trazer para um peso, dizendo, olha, cuidado com comida, você não deve comer isso, você não deve comer aquilo, você precisa fazer assim, você precisa fazer assado, dia de festa, dia de lua, sábados, todas essas coisas, elas são sombras, que foram determinadas lá no Velho Testamento e que agora nos traz a liberdade em Cristo Jesus. Pois em Gálatas diz que, para a liberdade, Cristo nos resgatou. E somos livres agora em Cristo Jesus. Não temos que estar embaixo de situações outras em que os homens, parecendo ter ar de religiosidade, de santidade, não tem valor nenhum contra a sensualidade. Ou seja, essas pessoas são promíscuas, são sensuais, muitas vezes estão aparamentadas com vestes religiosas, mas por baixo daquela veste religiosa está ali um arsenal de pecado, um arsenal de podridão, de maus pensamentos, desejos malignos, de confusão. Esta é a verdade em que nós devemos caminhar em Cristo Jesus, na liberdade e no temor de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós cremos e confessamos que Tu és o único e soberano Deus, vivo e verdadeiro, e que o Teu Filho amado Jesus Cristo veio a esse mundo em carne, habitou entre os homens, estabeleceu na terra a sua igreja e entregou a sua própria vida na cruz do Calvário, e que o seu sangue derramado nos trouxe a vida eterna, nos trouxe justificação, purificação de todos os nossos pecados, aperfeiçoamento, proteção, nos trouxe vitória, libertação de todas as doenças e enfermidades. Ó Deus, nós declaramos, confessamos e cremos que o sangue que o Senhor Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário ao nosso favor nos libertou da escravidão da lei, da maldição da lei, do poder do pecado, do poder do sepulcro, do poder do inferno, de toda tribulação, de toda iniquidade, do presente mundo perverso, das vãs tradições, dos inimigos, da morte, da destruição. Senhor, nós confessamos que o sacrifício que Jesus Cristo realizou no outeiro do Calvário é vivo, verdadeiro e eficaz nas nossas vidas. E assim nós aceitamos integralmente. Deus,
confessamos e declaramos que Jesus é o nosso único Senhor e o nosso único Salvador. Declaro a tua bênção sobre todos os que estão nos ouvindo e que seja extensivo aos seus familiares, ao seu trabalho, aos seus negócios, ao seu ministério, e que em tudo o teu nome seja glorificado. Assim oramos em nome de Jesus Cristo.